Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um programa Futebol Mais Debate. Os relógios aqui do ABC marcam agora 20 horas e 46 minutos. Vamos dar início então a mais uma jornada esportiva nessa segunda-feira, 29 de outubro, onde nós vamos falar sobre muitas coisas da 31ª rodada do Brasileirão. Vamos falar também da rodada da Libertadores neste meio de semana e vamos falar um pouco de cada time para que você fique muito bem informado sobre todos os assuntos dos paulistas no Campeonato Brasileiro. Mas claro, antes de começar esta discussão aqui nesta bancada, vamos apresentar primeiro os nossos companheiros de jornada esportiva desta noite. Começando pelo meu lado esquerdo, ele que já esteve comigo na edição do J mais ABC e volta agora, porque além de manjar muito de política, ele também domina tudo sobre o futebol. Professor Ramon Barazal, bem-vindo mais uma vez. Obrigado, viu, Barazal? Obrigado, por sua presença aqui. Obrigado, eu. Boa noite, Gil. Boa noite, Plaza. E boa noite aos amigos de casa. É um prazer a gente estar junto. Vamos bater um papinho sobre futebol, que é uma coisa deliciosa que todo mundo gosta. Pelo menos isso é o que a gente sente nas pessoas por aí, né? Que bacana. Vamos ver se você é tão bom no futebol quanto na política e nos assuntos gerais. Eu já vi que é, porque nos bate-papos aqui nos corredores, ele manja muito e é corintiano roxo também, para poder substituir aí o Carreiras, que hoje não pode estar presente aqui na nossa bancada. Do meu lado direito, ele que é o nosso editor de esportes aqui no J+, grande Gabriel Plaza, o G-Plaza, G-Plaza. G-Plaza, conhecido como Plaza Júnior. É, exatamente, boa noite, Gil, boa noite para todo mundo que está acompanhando o Futebol Mais Debate. Vamos falar um pouquinho dessa rodada, né, Libertadores nesse meio de semana, tem bastante coisa para a gente falar. Muito gol pra gente mostrar também. Muita coisa. Vamos falar também sobre futebol feminino. Tem bastante coisa aí. Coringão conseguiu a conquista inédita do Campeonato Brasileiro do Futebol Feminino. A gente vai mostrar até os gols aqui. Então, fica que tem bastante coisa. Agora, o convidado mais especial da noite, sem dúvida nenhuma, é você, amigo de casa, que participa aqui com a gente, ou pelo Facebook, ou pela NET, como você está nos assistindo aí, pelo canal 27 da NET, 527 HD também. E, claro, para quem participa, tem muito prêmio na jornada de hoje. Não se esqueça que para participar e concorrer aos prêmios que eu já vou falar, você tem que mandar um e-mail para a gente, que é o contato@tvmaisabc.com.br ou pelo nosso Facebook, que é TV Mais ABC. O Plazinha está controlando o Facebook, ele vai mandar aí para a gente o que você está escrevendo e, claro, ao final nós vamos sortear. O que nós vamos sortear? Vamos lá, começando? Então é um jantar para 2 pessoas no restaurante Sete Mares. Esse é o primeiro prêmio. O segundo é um jantar para 2 pessoas na Costelaria Berlim. Olha que delícia! Que tal um rodízio de pizza na Trípoli? Tem também um almoço para 2 pessoas no restaurante La Gabia. E claro, um jogo de banheiro, olha, primeira linha da Politex. Tem também um par de travesseiros Feel Good, lá da Santo Sonho, um barato, você vê os comerciais deles aqui com a gente. Agora, para você que gosta de uma cerveja refinada, um kit de cerveja Lubeck. Olha, cervejas Lubeck são produzidas em processo totalmente artesanal, respeitando o seu período de maturação, sem aditivos químicos e nem conservantes. Olha, é uma experiência inigualável de receitas tradicionais e legítimas. Então, meu amigo, participe do nosso programa de hoje pelo e-mail ou pelo Facebook e quem sabe ao final você vai ser um dos contemplados. Perfeito? Vamos começar então nossa rodada de bate-papo? Vamos lá, vamos lá. Então, vamos fazer o seguinte, antes de falar do Campeonato Brasileiro, eu queria abrir um parênteses rápido aqui para falar sobre a Copa Libertadores da América. A gente já tem na quarta-feira, né, Plazinha? Amanhã tem o jogo do Grêmio, mas quarta-feira é o que interessa, para todo porque mundo é o Paulista. aqui. Não, mas eu não falo assim, só porque, né? Então, olha, o Grêmio, ele venceu o primeiro jogo, o River Plate, fora de casa por 1-0. E amanhã ele tem o jogo de volta Na Arena do Grêmio, em casa, com a vantagem de ter feito um gol fora de casa na Libertadores, conta esse gol fora. Então o Grêmio conseguiu uma boa vantagem no jogo de ida lá no Monumental. E agora pode empatar em 0-0, empatar em 1-1, que continua classificado. Continua. E aí, claro, o que nos interessa, obviamente,
é o Palmeiras, que é o representante aqui de São Paulo, que volta a campo contra o Boca. E olha, é um jogo dificílimo. O Palmeiras perdeu o primeiro jogo por 2-0 lá na Argentina, nenhum resultado estranho, porque afinal de contas jogou contra o Boca. E agora, no Allianz Parque, quarta-feira, vai tentar reverter. Vamos começar? Barazal, seu ponto de vista sobre esta revanche, vamos assim dizer, Palmeiras e Boca? E agora o Palmeiras tem que reverter o placar. Olha, Gil, eu diria o seguinte, quer dizer, do ponto de vista do palmeirense, do torcedor, é possível reverter o resultado e eu, pelo que eu tenho conversado com inúmeros torcedores do Palmeiras, eles acreditam piamente que esse resultado será revertido. Mas se a gente analisar tecnicamente e friamente, é uma coisa bastante difícil de se conseguir. Por uma razão simples, você tem o tal do gol marcado fora. E essa coisa atrapalha muito quem está recebendo o time de fora. Então, no caso, o Palmeiras está recebendo o Boca Juniors. Mas o Boca Juniors ele entra em campo com 2-0 e se ele fizer um gol durante os 90 minutos, não importa, o Palmeiras já não vai precisar mais ganhar de 3 gols de diferença, sim, de um gol a mais, por causa da facilidade ou da vantagem do gol marcado fora de casa. Então, o Palmeiras vai ter 2 preocupações cruciais. Em primeiro lugar, se defender, e se defender bem para que o Boca Juniors não faça mais um gol. E, em segundo lugar, o ataque. Evidentemente que a gente sabe que o ataque palmeirense é um ataque forte. Claro. A defesa também, mas se eu não estou enganado, o Plaza pode me ajudar, a defesa do Palmeiras vem com um jogador a menos, tem que ser substituído e tal, por questões de cartão amarelo, se eu não estou enganado. Mas, enfim, de qualquer modo, o Filipão vai ter trabalho e muito trabalho para armar uma equipe que seja, ao mesmo tempo, muito forte do ponto de vista defensivo e muito forte do ponto de vista do ataque. O técnico, por sua vez, do Boca Juniors, entendo eu, imagino eu, que ele vai reforçar suas posições de meio de campo e deixar o Palmeiras ficar rodando para lá e para cá com a bola. O Boca Juniors não quer a bola nesse jogo, não vai querer a bola nesse jogo. E vai ficar assistindo e tentar fazer um gol. Se fizer um gol, as coisas estão muito, muito complicadas para o Palmeiras. De qualquer forma, existe a oportunidade e a chance? Claro que sim, mas vamos ver o que acontece. Né? Plazinha, nessa linha de raciocínio do Barazal, o Palmeiras tem um grande desafio, talvez tenha um desfalque, mas joga em casa, com o apoio da torcida, não pode se empolgar aí para frente alucinadamente, porque pode tomar esse gol que o Barazal colocou aqui, que pode ser um grande perigo, pode ser o fator até de desclassificação do Palmeiras. Nesta linha do Barazal, depois você põe a sua consideração, o que você acha? O problema do Palmeiras foi o jogo de ida, 2-0, poderia ter ganho o primeiro jogo, assim como fez na fase de grupos. Sim. Fez um bom jogo na fase de grupos, atacando. Na minha opinião, o Felipão abdicou de jogar, sempre que tinha a bola, era chutão para cima, não queria sair tabelando essa bola. E o Palmeiras tem time para ganhar do Boca Juniors. Tomou 2 gols em 4 minutos, uma bobeira, na verdade 2 bobeiras da zaga, um erro individual do Felipe Melo, um erro individual do Luan. Tomou 2 gols do Benedetto. E aí complicou tudo. Mas o Palmeiras tem um grande desafio, mas também tem um grande elenco. O elenco do Palmeiras, se não é o melhor do Brasil, é um dos 2 melhores do Brasil. Então, o Boca Juniors não tem um time tão forte. E o Palmeiras jogando com o apoio da sua torcida em casa, a probabilidade de reverter esse resultado é grande. O Palmeiras tem um time absurdamente técnico, um time muito bem montado pelo Felipão. A gente só precisa saber se ele vai conseguir impor esse jogo que vem acontecendo no Campeonato Brasileiro. No último jogo contra o Flamengo não jogou bem, na minha opinião. Não jogou tão bem, mas vinha jogando bem e vinha mostrando que é um time consistente. Tomou 2 gols no final do jogo. Infelizmente, para o time do Palmeiras, atrapalhou. Se fosse 1-0, o Palmeiras ainda teria uma vantagem ainda maior. 1-0 não tem problema nenhum. Em 99, quando o Palmeiras foi campeão da Libertadores, numa semifinal também perdeu de 1-0 para o River Plate e ganhou de 3-0 aqui no Parque Antártico. Então, o Palmeiras tem um time que pode reverter totalmente esse resultado. A gente só precisa saber se os jogadores vão querer fazer isso. Porque time para fazer tem. Tem gente dizendo por aí que o Brasil acaba de eleger seu novo presidente, Bolsonaro, que é um presidente palmeirense, e tem gente dizendo que isso é um bom sinal. Isso pode trazer resultado positivo para o Palmeiras no jogo contra o Boca Juniors. Tipo, mundial, por ordem do senhor presidente. Mas ele é presidente do Brasil, não presidente mundial. Então, precisa tomar cuidado também. Tem isso também. Vamos dividir. Só para encerrar essa questão da Libertadores, fator emocional
jogando em casa, com o apoio da torcida, deve ter lá seus 40 mil palmeirenses no Allianz, que é mais ou menos a média de torcedores que o Allianz coloca num jogo importante como esse. Existe o fator emocional que pode ajudar ou piorar, porque também num resultado adverso existe a pressão e aí o time fica muito pressionado e pode perder o equilíbrio. Vamos lembrar que o Palmeiras está bem no Campeonato Brasileiro, depois do empate com o Flamengo, que a gente já vai falar, mantém o Palmeiras num equilíbrio bacana. Todo mundo achou que a derrota no meio da semana para a Libertadores fosse afetar o clássico lá contra o Flamengo e não aconteceu. Será que também agora o Palmeiras traz essa empolgação do Campeonato Brasileiro para tentar reverter o placar? Eu acho que pode até trazer, mas são coisas muito, muito, muito diferentes. Quer dizer, você tem uma Copa Libertadores, não dá para comparar com o Campeonato Brasileiro, com o Campeonato Paulista, com coisa nenhuma, porque a Copa Libertadores, o clima, o ambiente é outro. Por outro lado, quem vai estar do outro lado do campo, quer dizer, o adversário, são 11 jogadores argentinos. E isso complica barbaramente para quem está precisando fazer resultado, e um resultado elástico, como é o caso do Palmeiras. Ele precisa fazer 3, né? E, portanto, isso pode complicar. Eu tenho a impressão que o Palmeiras vai ficar torcendo para ir para os pênaltis. Se ele for para os pênaltis, ele cresce e pode levar essa na cobrança de pênaltis. Seja lá o que for combinado entre os jogadores do Palmeiras, é preciso também participar os argentinos para que não dê nada errado no final do roteiro. Precisa avisar os portenhos que também tem essa coisa. Plazinha, para encerrar o papo da Libertadores, o fator emocional pode pesar nessa partida? O que pode pesar muito a favor é o fato do Felipão ser um técnico muito experiente e saber cativar os jogadores para jogos grandes. A gente tem aí um passado recente, o 7-1 na conta do Felipão, mas se você pegar uma história de vida do Felipão, você vai ver que em jogos decisivos ele sempre soube colocar os jogadores certos nos momentos certos, soube mostrar para aqueles jogadores a importância daquele jogo e tirou muita coisa boa desses jogadores nesses jogos. Então o Felipão, por toda a sua experiência, ele pode ser um fator decisivo, colocar o emocional dos jogadores lá em cima. No meio da semana passada, na quinta ou na sexta, depois do jogo, o Benedetto, foi o que fez os 2 gols, falou que era muito difícil o Palmeiras reverter o resultado jogando em casa. Falou que, pelo que ele viu na primeira fase, o Palmeiras tinha um time extraordinário e não viu nada disso. Falou que os jogadores do Palmeiras nem entraram em campo. Então, se o Felipão souber fazer a lá Luxemburgo, que usava essas declarações para incentivar o elenco, o Felipão consegue, e o Palmeiras tem elenco, repito, o Palmeiras tem elenco para passar do Boca Juniors com certa facilidade. Mas Gil, só para encerrar, Gil, eu tenho a impressão que pode acontecer o seguinte: o Boca Juniors faz 1-0 e depois, com o Filipão no banco orientando firmemente, ele pode fazer 7-1 no Boca. E aí devolve se o Boca Juniors abrir 1-0, esquece. Ou o contrário. Porque o Filipão, para perder a estribeira e começar também a falar que está sendo roubado ou coisa parecida, também é 2 palitinhos. Aliás, ele foi absolvido há pouco por uma questão aí de instigar a violência. Pelas atitudes diplomáticas dele, né? Totalmente diplomata, um gentleman que fez curso lá no Palácio de Buckingham. Então, o Papo Libertadores para por aqui. Vamos falar agora sobre o Campeonato Brasileiro. Lembrando que você de casa pode participar deste bate-papo aqui, deste debate, por meio do nosso e-mail, que é contato@tvmaisabc.com.br, ou também fazendo comentários pelo Facebook. Já tem alguma coisa? SBC Campo mandou um salve pessoal. Opa! Um salve SBC Campo. Luiz Ferreira também mandou uma boa noite pro Luiz. Nosso querido amigo Carlos Carreiras também está aqui assistindo. O chefe. Abraço, patrão. Opa. E minha mãe mandou uma boa noite para nós. Sua mãe, minha mãe sempre assistindo a gente, mandou uma boa noite. Então, boa noite, mãe. Já tá tarde, pode dormir. Dona Patrícia, prepara aquele filézinho para o filhinho quando ele chegar em casa. Hoje tem frango. Então, vamos lá falar então do Campeonato Brasileiro. Aconteceu num final de semana antecipado, sexta e sábado, por conta das eleições, a 31ª rodada do Brasileirão. E a participação dos paulistas nessa rodada ficou a seguinte: joga aí na tabela para a gente poder acompanhar com os nossos amigos de casa a rodada. Os jogos começaram na sexta-feira, o Vitória recebeu o São Paulo. O São Paulo, depois de 6 partidas sem saber o que era vencer, enfiou 1-0 no Vitória, e pelo menos deu uma respirada aí na crise. O Santos
recebeu no sábado na Vila Belmiro, às 4h30 da tarde, o Fluminense e também no finzinho resolveu abrir a porteira lá, enfiou 3-0. Quem vê o resultado pensa que foi um jogo fácil, mas Não, foi difícil foi para o tudo no Santos, o time reserva do Fluminense. Exatamente, e o Gabigol conseguiu marcar o gol de 12.500 do Santos. Foi de pênalti, mas estava valendo, estava ali a contagem. Perdeu um gol antes sem goleiro também. Sim, exatamente. O Flamengo recebeu o Palmeiras no Maracanã, no jogo do campeonato, pelo menos era o que todo mundo dizia, às 7 da noite. O Palmeiras saiu na frente, a gente vai falar sobre isso, e o Flamengo foi buscar o empate, ficou um jogo bem equilibrado, 1-1. E o Coringão, hein? Lá na Arena Corinthians, casa lotada, recebeu o Bahia sábado também às 7 da noite. E o Danilão, 2 anos sem jogar, 36, 38 anos, 2 gols do Danilo, um deles de bicicleta, e a torcida vibrou demais. Estou achando que o Danilo vai ser o centroavante, o homem que o Corinthians tanto procura aí para esta vaga. Mas o Coringão saiu aí, respirou também depois de 5 jogos sem conseguir uma vitória, conseguiu respirar, se afastou um pouquinho daquela zona do rebaixamento, embora eu acho que o Corinthians não desce de jeito nenhum, mas a gente vai falar sobre isso, mas deu uma respirada, está na faixa da Sul-Americana, vai tentar fazer alguma coisa para pelo menos terminar esse campeonato um pouquinho melhor. Então, esta foi a rodada. Então, vamos começar a falar agora dos times daqui de São Paulo, com uma análise um pouco mais aprofundada de cada um deles. Solta o hino do São Paulo, porque é o primeiro. Depois eu vou falar da rodada, pode deixar. Mas vamos falar do São Paulo agora. Tá aí, ó. Hora do Tricolor. O Tricolor foi lá jogar contra o Vitória, enfiou 1-0 no Vitória, um jogo que... Gol polêmico, deu muita confusão, mas o importante é que o São Paulo conseguiu aí tirar 6 jogos da sua conta sem vitórias e deu uma respirada. O Aguirre, independente se o gol foi válido ou não, ele conseguiu restabelecer um certo equilíbrio emocional da galera e agora o São Paulo provavelmente vai respirar um pouquinho mais. O São Paulo, depois desta vitória, está em 4º lugar com 56 pontos. Quem diria, hein? São Paulo que liderou tanto o campeonato aí, fez tanta coisa, né, Barazal? E agora está lutando, patinando aí para ficar na Libertadores. Que agora a luta do São Paulo acho que é essa. Quando muito, né? Porque Quando as coisas do jeito que vão. É gozado, é difícil entender o que está acontecendo com o São Paulo e não é de agora. Quer dizer, nos últimos 2 ou 3 anos, dá a impressão de uma grande confusão mental, desde a diretoria até o roupeiro, a pessoa mais simples, passando pelos jogadores, é claro. E tem uma coisa nessa última fase, digamos assim, Gil, que é a posição do Diego Aguirre, quer dizer, um técnico consagrado em vários times por aí, um uruguaio raçudo, etc., etc., mas que está tendo um comportamento, do ponto de vista dos resultados, muito parecido com o que ele teve no Internacional de Porto Alegre. Quer dizer, ele começou muito bem numa ascensão, subiu, o Internacional estava, enfim, ganhando, estava disputando coisas importantes e tal, e de repente o Internacional começou a ficar morno e cair, até que mandaram a Aguirre embora, e etc. E no São Paulo está acontecendo uma situação parecida. Se você pegar a história dele no São Paulo atual, ele tem uma fase inicial onde ele estava perdendo, as coisas não se encaixavam, então ele começou a ajeitar o time subiu de produção e subiu bastante, liderou o campeonato, etc. De repente entrou na fase que eu chamei de fase morna e começou a cair. E está assim, veja que ele ganhou do Vitória lá na Bahia, é verdade, mas ganhou com um gol discutível e ganhou de 1-0, quer dizer, não foi uma coisa convincente, que foi, puxa vida, o São Paulo merecia ganhar de 4 ou 5 e, portanto, vai subir na tabela de novo e tal. Eu imagino que o torcedor do São Paulo, a essa altura do campeonato, esteja, eu não diria preocupado, mas um tanto quanto desanimado. Fala, poxa vida, quando a gente acha que a máquina vai funcionar, começa a emperrar. E por isso que eu lembrei, bom, ele está lutando pela se permanecer no grupo dos 6, Libertadores e tal, mas não custa pôr a barba de molho, porque está um pouquinho complicado isso. Complicado. Plazinha, independente do gol ter sido polêmico ou não, nessa situação de São Paulo, o que valeu foram os 3 pontos e o resto que se dane, que vai discutir lá na frente. Agora, o São Paulo tem uma sequência de jogos, que a gente vai falar também na próxima rodada, mais difíceis, que ele pode atrapalhar o caminho dos outros, porque ele está um pouquinho longe da liderança, ou, de repente, ajudar os adversários e complicar a vida do Palmeiras, que é o atual líder.
Isso que o Barazal falou em relação a esse sobe e desce do time, essa inconstância, você sente que o Aguirre, de alguma forma, já está tendo um problema com os jogadores? Porque dá essa impressão, em alguns momentos, que ele não fala muito diretamente com o jogador fica meio perdido durante o jogo, que ele não consegue ali ter o comando. A prova disso foram 6 jogos sem nenhuma vitória. O Aguirre, quando ele chegou no São Paulo, ele chegou como salvador da pátria, né? Uhum. Antes de eu responder a sua pergunta, a Efânia Flávio Vieira perguntou se o São Paulo ainda pode sonhar com o título. Eu acho que não. Acredito que não, vocês já dão a opinião de vocês. Mas respondendo o que você me perguntou, o Aguirre chegou no São Paulo como salvador da pátria. São Paulo, no começo do ano, se falassem que o São Paulo ia ser líder do Campeonato Brasileiro, eu acho que 99,9% dos torcedores do São Paulo falaram, não, você está de brincadeira, São Paulo não tem como chegar no topo do Campeonato Brasileiro. Quando o São Paulo chegou e teve uma consistência, muita gente lembrou do time do Corinthians do ano passado, que não era um bom time, mas tinha um treinador novo no cargo, que estava fazendo coisa que ninguém acreditava. Então a Aguirre chegou com um elenco de São Paulo, que mostrava que era um elenco bom, só que de 11 jogadores. O São Paulo começou a perder peças importantes, foi mostrando o quão carente de jogador era. Sim. O São Paulo me lembrou muito o Palmeiras de 2009. O Palmeiras de 2009 tinha um campeonato espetacular com o título do Campeonato Brasileiro na mão. 15 pontos na frente do segundo colocado. O Palmeiras perdeu o Pierre, que era uma peça fundamental. Cleiton Xavier se machucou. E o Palmeiras perdeu totalmente o meio de campo e assim começou a perder jogos. O Flamengo, que estava em 6º colocado, passou todo mundo e foi campeão. Então, São Paulo tinha 11 jogadores que se entendiam muito bem. O Reinaldo, que era xingado pela torcida, que a torcida odiava ele, se tornou o King Naldo, o rei da lateral, fez 2 gols no clássico contra o Corinthians. Era um jogador espetacular. O Nenê, que estava desacreditado já no Vasco, saiu do Vasco meio pela porta dos fundos, que é um jogador já velho. O pessoal não dava tanta moral para o Nenê quanto ele merecia. Virou o camisa 10 de São Paulo, mandaram embora o Cueva, que era a única esperança que o São Paulo tinha. Diego Souza veio do Sport, seleção brasileira, começou mal. Quando o Aguirre chegou, ele mudou totalmente o comportamento dele dentro e fora de campo e mostrou que podia ajudar sim o São Paulo. Então a torcida viu esse conjunto de fatores e falou, não, a gente pode sim ser campeão. Só que para o São Paulo, tá na Libertadores já é o suficiente. Tá na Libertadores já é o que o torcedor de São Paulo queria para o começo do ano. Ninguém acreditava em título, como eu disse. Então tá na Libertadores já é o suficiente para o São Paulo. Eu só acho que o Aguirre, ao longo do tempo, barrando estrelas do time, foi perdendo a mão e com isso os jogadores foram ficando um pouco mais sonolentos e não trazendo os resultados assim como trazia antes. Agora, o São Paulo, há quanto tempo que ele não consegue um título? Há quanto tempo o São Paulo não tem um time de expressão realmente que você fala, nossa, o São Paulo quando é escalado, né, quando o cara escuta a escalação do São Paulo, ele fica com medo até do São Paulo. A diretoria talvez tenha tido alguns vacilos aí nessa questão, perdeu a mão daquele São Paulo vitorioso do passado, que conquistava todos os títulos que ele jogava, todos os campeonatos que ele jogava, ele levava o título, era uma coisa impressionante e parece que perdeu um pouco a mão. E a prova disso, em cima do que o Plaza falou, Barazal, é um elenco de 11 jogadores. E mais nada, parece aquele time de sociedade de rua. Nós somos 11. Se faltar alguém, tem que chamar o cunhado. Mas o São Paulo também, Gil, me lembra, e Plaza, me lembra o Corinthians de outros tempos, quer dizer, a briga política dentro do São Paulo, na diretoria de São Paulo, presidência até aqui embaixo, é uma coisa mas tão terrível que o resultado final disso se espelha diretamente dentro do campo de jogo. E não é outra. Quer dizer, a história do Corinthians de antigamente, ou de alguns anos atrás, é exatamente a história do São Paulo, agora de 3 ou 4 ou 5 anos para cá. É exatamente igual. Então você, olha, o São Paulo agora trocou o seu diretor de futebol, agora vai, mas não dá certo. O São Paulo agora vai botar um manager para cuidar só dos jogadores que são mais idosos ou menos idosos, agora vai, mas também não vai. O São Paulo agora vai trocar o presidente, porque o presidente que tal, vão fazer nova eleição e agora vai, e não vai. Então, isso me lembra exatamente o Corinthians de alguns anos atrás. Portanto, a preocupação, e isso
O que eu vou falar não é nenhuma novidade. O torcedor São Paulino, quando você conversa com ele mostra isso claramente. É porque essa diretoria realmente não sei o quê, não sei o quê. Então isso dá uma canseira no torcedor, dá um desânimo nos jogadores. E não há, você pode tirar o Aguirre, pôr lá qualquer um que não vai resolver muita coisa, porque ele também não tem estrutura nem elenco para fazer coisa nenhuma. Né? Agora, por último, ele arruma confusão com o Nenê também. Com o Nenê. Tira e põe. Exatamente. Respondendo a Efânia Flávio Vieira. Bom, São Paulo é o quarto colocado com 56 pontos e o Palmeiras é o primeiro com 63. Então são 4 e 3, 7. 7 pontos de diferença. Para tirar em 7 jogos. Em 7 jogos. Eu particularmente acho que não vira, principalmente porque o próximo adversário do São Paulo, nada mais, nada menos do que o Flamengo. O vice-líder do campeonato tem 59 pontos. Então, na minha opinião, o São Paulo não tem condição não mais de disputar o título. Se eu não estou enganado, o Flamengo vem com um técnico que tem o São Paulo atravessado aqui. Dorival Júnior. Então, eu particularmente, a minha opinião, São Paulo, chance, não vou falar zero, porque matematicamente tudo é possível, mas muito difícil do São Paulo conquistar o título do Brasileirão. É a minha opinião, Barazal, não sei a sua, da nossa também colega. Eu acho que o São Paulo tem tanta chance de ser campeão como o do Corinthians está na próxima Copa Libertadores. Exatamente. Também o peso é mais ou menos esse. Portanto, mais ou menos isso, Portanto, é lamentável que isso aconteça com o time paulista, mas dessa vez acontece. Acontece. Plaza. Para mim, o título fica entre Palmeiras, Flamengo e Internacional. São os 3 primeiros times que realmente estão brigando, que estão mantendo uma regularidade nesse segundo turno. São Paulo foi muito bem no primeiro turno, mas no segundo turno, Palmeiras, Flamengo e Internacional mantém essa regularidade. São Paulo deixou de distanciar um pouco, está a 7 pontos do Palmeiras, então acho bem difícil isso acontecer. Não pela camisa do São Paulo, porque indiscutivelmente uma das maiores do Brasil. Sim. Joga no final de semana contra uma das maiores camisas do Brasil também, que é o Flamengo. Isso a gente não discute. Pelo momento que o São Paulo vive. O Flamengo jogou o último jogo, frente a frente com o líder do campeonato, jogou bem. Os dois times poderiam ter saído com a vitória. E o São Paulo jogou contra o Vitória, que está lutando na zona de rebaixamento, ganhou de 1-0 com um gol que é polêmico. Então, a gente vê pelos resultados dos últimos jogos que o Flamengo tem certa vantagem mesmo jogando fora de casa. E um fator importante também é que a torcida do São Paulo, quando o São Paulo estava bem, lotava os estádios. Agora que o São Paulo deu uma recaída, o último jogo, se eu não me engano, foram 11 mil pessoas, 11 mil pessoas no Morumbi, que cabe 70 mil pessoas. Então estava vazio o estádio. Então a torcida meio que largou de mão e isso os jogadores sentem dentro do campo. E pode ser que o São Paulo possa cair até mais nessa tabela. Se bem que o Atlético Mineiro jogando agora está com 46 pontos, empatando com 47. 47. Então fica 9 pontos atrás de São Paulo. Mas mesmo assim pode perder a posição para o Grêmio, que está logo na sequência. Então São Paulo precisa abrir o olho. Então, o técnico do São Paulo está parecendo aquele mecânico de automóveis que não tem ferramenta, né? Não, ele tira parafuso, tira a porca com chave de fenda, batendo. Com chave de fenda e amarra com arame e vai indo, né? Bom, Plazinha, aproveitando que você já falou aí, São Paulo e Flamengo no Morumbi às 5 da tarde no domingo, o seu papo então é que o Flamengo é até favorito até para esse jogo. O Flamengo, pelo que ele vem jogando e pelas peças que ele tem no seu elenco, é um time que tem Paquetá, que tem Diego, tem jogadores que são lembrados na seleção brasileira, é favorito. O São Paulo, se a gente pegasse o time de São Paulo do primeiro turno e jogasse contra o Flamengo, que está bem agora, com a saída do último treinador, com a entrada do Dorival Júnior, a gente poderia falar, não, é um jogo para a para. Mas o São Paulo, do jeito que está, eu não acredito que vai fazer frente com o Flamengo, assim como fez no primeiro turno. Ganhou de 1-0, gol do Everton, um jogo que o São Paulo soube se defender e soube atacar na hora certa, fez os 3 pontos lá no Maracanã, que é difícil jogar no Maracanã com a torcida empurrando. Então, São Paulo, mesmo tendo os jogadores de volta, o Aguirre não está colocando. Então, isso pesa contra o São Paulo e pesa também a torcida não tá indo com tanta frequência ao estádio. A situação é diferente. Barazal, você acha que o próprio Dorival Júnior, como você disse, está com São Paulo entalado na goela, como você aí? Pode tomar a sua água se tiver. Eu diria o seguinte, Gil, que... Só não morre, por favor. Só não morre, por favor, aqui, que eu preciso de você. Eu diria o seguinte, aqui. se o torcedor de São Paulo assistir
uma vitória sobre o Flamengo, no Morumbi. Uma vitória, enfim, convincente e tal. Eu, se sou torcedor de São Paulo, diante de um quadro como esse, eu vou para a Avenida Paulista comemorar. Porque não está fácil, não. E eu acho que o Flamengo, não vou dizer que é um favorito, assim, espetacularmente grande, mas o Flamengo tem uma vantagem bastante considerável do ponto de vista do aspecto psicológico. O Flamengo vem forte para esse jogo. As peças que o Flamengo tem são peças importantes. Basta falar de Paquetá, por exemplo. Mas o seu técnico, o Dorival, ele está com o São Paulo atravessado e eu acho que isso vai pesar na hora H, na preleção final, antes de subir para o campo. Pois é, então, para encerrar o papo aqui do São Paulo, já vai ser a 32ª rodada, a gente já está caminhando para o final do Brasileirão. Então, pelo nosso bate-papo aqui, o São Paulo não vai ter a mesma moleza que teve no primeiro turno, quando foi lá no Maracanã, e conseguiu reverter o placar ganhando do Flamengo. Aliás, esse jogo foi o primeiro depois da Copa do Mundo, né? E quando ninguém esperava que o São Paulo fosse fazer foi a arrancada do São Paulo. Foi a arrancada do São Paulo. Foi ali que começou. Foi ali que começou. Participação, você sabe que pode falar aqui com a gente por e-mail, que é o contato @tvmaisabc.com.br, mandando suas perguntas. Já eu vou receber aqui os e-mails para falar da sua participação, e pelo Facebook, que você pelo tem aí? Facebook, a Ângela Gandelini Dima mandou um boa noite. Boa noite, Ângela. O Fernando lembrou a gente que o São Paulo foi campeão do primeiro turno, a gente lembra que o São Paulo foi campeão do primeiro turno, e ainda falou, e o goleiro do São Paulo, que agora o Jean foi expulso no último jogo porque incitou a violência à torcida do Vitória, e o Sidão foi barrado, então o Sidão vai jogar, o São Paulo vem sofrendo com o goleiro, então Sidão provavelmente vai voltar ao gol do São Paulo, que a torcida não quer de jeito nenhum. Isso chama-se síndrome de Rogério Ceni. Rogério deixou. É terrível isso, porque quando você tem um time de futebol que sai uma peça importante, líder, não é? A torcida adora, etc. e tal, que é o caso do Ceni, e vem um outro goleiro para substituí-lo, quantos o São Paulo já trocou e acaba não dando certo? Denis, né? Começou do Denis. E certo. troca esse, tira o Denis e põe o Sidão, e tira o Sidão e põe o Jean, e põe esse, põe aquele, e não acerta. Quer dizer, precisa passar bastante tempo até essas coisas se encaixarem. A partir daí, volta a funcionar de novo. Então, o São Paulo está bem enrolado, desde, como eu disse agora há pouco, desde a diretoria até os jogadores Isso em campo. parece aquelas pragas que são lançadas, né? Já que eu não jogo, ninguém vai jogar mais, né? Exatamente. Eu me aposento, esta camisa 1, 12, 22 vai parar para sempre. Mas tá aí, o São Paulo fez um campeonato, na minha opinião, e vocês vão falar isso para a gente encerrar o assunto do São Paulo, fez um campeonato bem diferente dos outros anos, se recuperou bastante. A gente não pode esquecer que o São Paulo, no campeonato do ano passado, teve à beira da zona de rebaixamento. Quase que se não fosse o Hernanes. Caiu, exatamente. Isso já vem há longo tempo, não consegue ganhar nem para o ímpar, nem na saída de bola. O São Paulo está ganhando, está complicado, mas esse ano foi ótimo. Então já foi, acho que, uma grande recuperação. Sem dúvida. Agora, mesmo assim, eu acho que o São Paulo precisa comprar jogadores, é claro, precisa trazer gente nova e tudo, mas mais do que isso, o São Paulo precisa trazer gente nova para a sua diretoria, senão vai ficar girando em torno de si mesmo e não vai conseguir grande coisa. Ano que vem vai ser outro sofrimento e assim por dentro. Está me lembrando, repito, Corinthians de alguns anos atrás. Para encerrar São Paulo. O São Paulo precisa começar a se estruturar para as próximas temporadas. Já fez isso nessa última temporada, jogou bem até um certo tempo, quando perdeu os jogadores, parou de jogar bem. É o que eu falei, se você perguntasse para torcedor de São Paulo no começo do ano o que ele esperava do time, eu duvido que ele falaria que esperava pelo menos uma vaga na Libertadores. Esperava não cair de novo. Né? E o São Paulo, ano passado esteve à beira, ano retrasado também. São Paulo vem cambaleando e isso mostra que o time não vem bem. A diretoria não vem bem, os jogadores não vêm bem. Então o São Paulo fez um baita de um campeonato. Se conseguir a vaga para a Libertadores de forma direta, sem precisar da pré-Libertadores, já vai ser um título para o São Paulo esse ano. O torcedor deveria comemorar esse fato do São Paulo conseguir a classificação para a Libertadores. Bom, torcedor brasileiro é primeiro lugar, não é nada. Então, não sei se vai comemorar a Libertadores, mas de qualquer forma, a gente tem que reconhecer que o São Paulo melhorou muito esse ano em relação aos últimos anos. Vamos falar agora do líder, o Palmeiras. Solta o hino do Verdão.
Isso aí, para os palmeirenses de plantão. O Palmeiras, líder do campeonato, foi sábado lá no Maracanã. Maracanã lotado, enfrentar nada mais, nada menos do que o Flamengo. E olha só, Dudu marcou o primeiro gol. O Palmeiras saiu na frente, aliás, com um golaço de Dudu. Dudu foi considerado o melhor jogador em campo. Para alguns não foi um grande jogo, mas foi o suficiente para dar aquele sabor de jogo mais importante do campeonato neste momento. O Flamengo acabou empatando 1-1 e com isso o Palmeiras continuou líder do campeonato. O Flamengo continua na cola e tá ali. Foi um jogão, sem dúvida nenhuma. Eu não sei se o resultado da Libertadores no meio da semana foi um quepa, vamos recuperar e vamos mostrar que nós estamos vivos, ou ficou naquela que você falou, Barazal, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Campeonato Brasileiro é uma coisa, a Libertadores é outra. Portanto, o Palmeiras, que para muitos perderia esse jogo, foi lá e mostrou um elenco alternativo, A, B, reserva ou não. O Filipão conseguiu fazer mais uma vez o jogo que ele é craque, de caneta, de resultado. Eu preciso de um ponto, para mim está o suficiente, e conseguiu. Não, eu acho que o Palmeiras trouxe um resultado, Gil, excelente do Rio de Janeiro, porque você jogar dentro do Maracanã com o Flamengo, com uma plateia imensa, eu acho que tinha perto de 56 mil pessoas num sábado. 56 mil pessoas dentro do Maracanã, empurrando o Flamengo e tal, não é moleza você conseguir resultado. E eles conseguiram, o Filipão e a equipe do Palmeiras conseguiram um resultado excelente, que foi esse empate. Mas eu volto a insistir, quer dizer, isso não tem nenhuma coisa a ver com a outra em matéria de Campeonato Brasileiro e de Copa Libertadores, são coisas desconectadas. Tanto é verdade que nós vamos assistir agora na próxima quarta-feira Palmeiras e Boca Juniors, e as pessoas vão ver, quem gosta de futebol e assiste futebol, vão ver um outro Palmeiras, uma outra forma de jogar, uma outra forma de construir essa equipe e espalhar essa equipe dentro do campo. O Palmeiras jogando o que jogou contra o Flamengo dentro do Maracanã, ele tem todas as chances do mundo, a meu ver, mais de 90% de ser campeão brasileiro esse ano. Isso não tem nada a ver com Copa Libertadores. É possível que o Palmeiras fique fora da Copa porque precisa de um resultado elástico? É. Mas também é possível que o Palmeiras acabe vencendo o campeonato pela estrutura que o Filipão montou no time para essa temporada aqui. Portanto, eu insisto, eu separo as coisas, porém vejo que o Palmeiras tem uma chance muito grande de beliscar essa taça dessa vez. Se beliscar a taça, ele vai esse ano já vai para a Libertadores de novo e pode novamente tentar mais uma vez fazer o campeonato sul-americano, enfim, Libertadores da América para a sua torcida. Bom, são 4 pontos que separam o líder Palmeiras para o Flamengo, que é o segundo colocado, e são 4 pontos que podem ser diluídos sim ao longo dessas partidas que faltam. Agora o Plazinha chamou a atenção aqui, me corrigiu, eu disse 56 mil, e está invertido. Foram 65 mil pagantes lá no Maracanã. Não sei se todo mundo pagou, mas eles estavam lá. Né? Tinha 65 mil pessoas gritando. 2 mil, que é a cota que cabe para o Palmeiras. Então os palmeirenses foram até o Rio. Não, a torcida do Flamengo nessa hora conta e conta muito. A gente não pode desprezar a torcida do Palmeiras do Flamengo, no lugar nenhum, especialmente dentro do Maracanã. Mal comparando é você dizer, olha, a torcida do Corinthians dentro da Arena Corinthians empurrando o time para frente e a torcida do Flamengo dentro do Maracanã também empurrando o time para frente. É uma coisa considerável, né? Plazinha, Palmeiras e Flamengo, o jogo até então do campeonato e talvez frustração para os palmeirenses que sabiam que se ganhasse botava uma pedra e o campeonato era do Palmeiras, esperança para do Flamengo, que liderou o campeonato durante algum período e tem agora a oportunidade de recuperar numa reta final e que se ele recuperar é praticamente campeão. Agora, essa questão do Palmeiras que foi para lá, brigando por causa dos jogadores suspensos, né? Foram 4 titulares, assim o Filipão 4 titulares do Campeonato Brasileiro. Do Campeonato Brasileiro, por conta de cartão amarelo, que ele achou que o árbitro foi lá com uma listinha dos jogadores que estavam pendurados, e os 9 jogadores do Flamengo não tomaram cartão, enfim. Houve toda uma polêmica antes, mas que no campo parece que não deu
nenhuma diferença isso tudo. Sua análise sobre o jogo. Antes da gente falar do jogo do Palmeiras, que a gente passou pelo São Paulo, a gente esqueceu de falar, o Daniel, meia do São Paulo, verdade. que estava emprestado ao São Bento, que joga a Série B do Campeonato Brasileiro. Ele, no sábado, ele foi achado em Curitiba, numa cidade de Curitiba, no Paraná, que ele foi assassinado com uma arma branca, uma faca e teve alguns órgãos cortados. Que absurdo. E o corpo dele foi achado no sábado. Domingo ele foi para o IML e realmente falaram que era o Daniel, jogador de São Paulo. Então fica aqui os nossos pêsames à família, condolências aos amigos, às pessoas próximas do Daniel, que era jogador de São Paulo, estava emprestado ao São Bento. Então, um jogador de 24 anos, com bastante futuro pela frente. Já passou por Botafogo, Cruzeiro, times grandes aqui do Brasil. Então, fica os nossos pêsames às famílias, a amigos. Todo mundo. Todo mundo que está próximo do jogador. Desculpe, foi uma falha minha até, que eu devia ter colocado essa pauta durante o assunto do São Paulo, mas muito bem lembrado aqui pelo colega Plaza, e fica realmente os nossos sentimentos, até pela forma brutal que aconteceu esse crime, no momento que o Brasil está vivendo uma mudança, uma expectativa, uma esperança de vida nova, acontece uma coisa dessa, né, Barazal? Menino jovem, forte, bonito, com um futuro inteiro pela frente, aí acontece uma barbaridade dessa, né? Olha, Gil, a gente tem que lamentar de ponta a ponta esse acontecimento, porque nós estamos falando de um esportista, um jogador profissional de futebol, um jovem que, se eu não me engano, estava com a idade em torno de 24 ou 25 anos, assassinado brutalmente, seu corpo encontrado em São José dos Pinhais, ao lado de Curitiba, com mutilações seríssimas, o que mostra que foi vítima de uma violência absurda. E como você acabou de dizer, Gil, quer dizer, nós estamos entrando numa fase nova no país, no Brasil, elegendo um novo presidente e tal, e ao mesmo tempo essas coisas continuam acontecendo de forma absolutamente brutal. Eu também me associo a vocês para externar aqui meus sentimentos a toda a família dele e também aos seus amigos, seus companheiros de clube ou de clubes por onde ele passou, que ele deixou muitos amigos aí. A lamentar sobre todos os aspectos. Não tenha dúvida, a gente fica realmente aqui muito consternado com o que aconteceu, mas vida que segue e que Deus nos proteja, porque não tem outra pessoa para nos proteger. Plazinha, vamos voltar a falar do Palmeiras? Eu tenho aqui alguns e-mails, porque você pode participar do nosso programa de hoje por e-mail, que é o contato@tvmais.com.br. Ao final você vai concorrer a vários sorteios. Está passando aqui embaixo todos os prêmios da noite, então vale a pena participar, nos ajudar aqui no bate-papo da bancada. E claro, quem sabe ao final da noite você ainda ganha um presentão. Tem um feriadão prolongado esse final de semana. Já pensou você ganhar um almoço, ganhar um jantar? É fantástico. Então, participe. Olha, por e-mail, o Wilson Souza mandou aqui para a gente. O que pode acontecer se o Palmeiras não ganhar a Libertadores? Filipão será demitido no final do ano? Ele mora em Utinga. O Wilson Souza. Eu diria o seguinte, o Wilson, que isso não acredito que aconteça. O Palmeiras pode ficar fora da Libertadores? Pode. Mas, de qualquer maneira, como eu disse agora há pouco, o Palmeiras tem toda a chance do mundo de ser campeão brasileiro. Agora, você imagina um time que ser campeão brasileiro e o seu técnico ser demitido. Isso é um exercício de loucura. Não tem nenhum sentido. Mas mesmo que, digamos, na pior das hipóteses, o Palmeiras ficou fora da Libertadores e não ganhou o Campeonato Brasileiro, sei lá, ficou em segundo lugar. Por causa disso, você vai demitir o técnico? Eu acho que aí é o cúmulo da burrice, me desculpe, mas fazer uma coisa dessa não tem nenhum sentido. Então, eu acho que o Palmeiras, do ponto de vista da sua torcida, está muito tranquilo esse ano, ou de um lado ou de outro, ou dos dois lados, né? Os dois lados que eu digo, o Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores também. Só para eu terminar de passar aqui as pessoas que participaram pelo nosso e-mail, nós temos o Everson Cunha, ele pergunta se o... Tem muito corintiano por aí dizendo que torceu para o Palmeiras lá na Bombonera, em Buenos Aires. Torceu para perder? Não, torceu e deu certo. Deu certo, então, torceu para perder, então, tá certo. Acho que a torcida do Palmeiras não precisa mais da torcida desse pessoal, não. Então, o Everson Cunha, ele pergunta para o Carreiras está no conforto do seu lar, numa hora dessa, nos assistindo para amanhã
ter aquela reunião de pauta gostosa aqui com a gente, né? Pergunta qual é o palpite contra o Boca ou Pipas, como ele pergunta. É porque o Carreiras ia falar que mas se tivesse, ele diria que vai o perder, Boca ganha de 7-1. A Gisele Mauri, ela pergunta, o Palmeiras já pode se considerar campeão do Brasileirão? Eduardo José Colim pergunta, o Palmeiras tem time para ganhar do Boca, mas o fator psicológico vai pesar muito? E a Gleice Meirinho, ela pergunta, gostaria de participar do sorteio e perguntar, se o Boca fizer um gol, o Palmeiras terá que ganhar de quanto? Ela reside em Camilópolis, em Santo André. Você já falou isso, né, Barazal? Falei. Se o Boca fizer um, o Palmeiras tem que fazer 4, né? Tem que fazer 4-1 para direto sem pênalti. Aí vai pesar o dobrado, aí né? Aí se o Boca fizer gol, já não tem mais pênalti. Já não tem mais pênalti, aí vai ter aí não que tem mais reverter. pênalti, é verdade também. Desculpa. Aí tem que reverter. Mas aí complica barbaramente. Se o Boca fizer um gol, é bom tirar o lencinho. É bom tirar o lencinho, chorar e dançar um tango na cama, porque aí, adiós, Parmeira. Continuando a falar do Palmeiras e Flamengo, desse jogo, eu não assisti o jogo, mas depois eu li, obviamente, o resumo da partida. Por incrível que pareça, não foi um jogão, não. Pelo que todas as crônicas que estavam escritas, foi um jogo amarrado. O Dudu teve um lance diferenciado de ataque. O Dudu é um ótimo jogador. Ele conseguiu se livrar da marcação, matou no peito e tal, fez toda uma marra na comemoração e tal. Mas o Flamengo também foi da mesma forma lá, com muita competência. Eu achei que foi uma falha do Antônio Carlos, mas de qualquer forma, qualquer partida é feita de erros também. E o adversário aproveitou muito bem e marcou um golaço também para o Flamengo. Eu particularmente esperava muito mais do Flamengo, por estar com o time mais completo, em cima de um Palmeiras que vinha já com aquele chororô do Filipão desfalcado. E confesso que esperava um pouco mais do Palmeiras a partir do momento que ele abriu o placar. Eu achei que ali ele perdeu uma grande oportunidade de ter forçado um pouco mais. O Felipão, a gente conhece bastante o método de trabalho dele. Fez 1-0, vamos fechar Travou. a casinha. Como dizem lá em Londres, na Inglaterra, parking the bus. Fecha a E casa. acabou, estaciona o ônibus na frente da área e não passa mais ninguém. Acabou, exatamente. O que o Felipão não contava era com a falha do Antônio Carlos contra um jogador. O Palmeiras está dando muita sorte essa semana. O Benedetto, que fez os 2 gols na quarta-feira, não fazia um gol há quase um ano. Isso. Estava machucado. Isso. O Marlos Moreno, que fez o gol no sábado, não fazia um gol há 2 anos. 2 anos e meio. 2 anos e meio. Então o Palmeiras está dando muita sorte. A sorte que ele deu é que o Danilo não entrou para jogar contra o Palmeiras. Tinha 2 anos, senão ele ia ganhar uns 4 no Palmeiras. Se o Danilo entra no final de semana, na quarta tem jogo com o Corinthians, o Danilo faz 3 gols. Porque a sorte que o Palmeiras está, não está acontecendo. Jogador em crise. Em crise. Só que o que o Felipão não contava era a falha do Antônio Carlos. Só que, peraí, o Palmeiras tem 4 pontos na frente do Flamengo, manteve esses 4 pontos na frente do Flamengo. Então o Palmeiras tem pelo menos mais uma rodada de liderança no campeonato, o que diminui uma rodada para o fim do campeonato. Então o Palmeiras manteve a sua distância, manteve o seu sonho de chegar perto do título e, segundo matemáticos, tem 81% de chance de ganhar o Campeonato Brasileiro. Se você me permite, o Palmeiras fez o que o Tite sempre falou nas conquistas com o Corinthians. Manteve aquela gordura essencial, porque vai perder algum jogo e vai precisar disso. Exatamente. Poucos, são o quê? Agora 7 jogos para o final. Sim. Vai perder um. É óbvio que vai perder um. E aí essa gordura vai ajudar. Tem gordura até para perder 2. Aliás, por falar em perder um, é preciso que o Palmeiras e o Filipão tenham muito cuidado com o seu próximo jogo, que é contra o Santos no próximo sábado. E aí, sem querer fazer trocadilho, o Filipão vai ter que usar a Cuca. O seu Cuca quer ganhar, né? Seu Cuca quer ganhar esse jogo, que também Você viu a diferença do Santos com e sem o Cuca, não é? Quer dizer, a partir do momento que ele assume o time muda de figura. O Santos estava a ponto de cair. E chegou onde chegou. Então, o Santos vai dar um calor no Palmeiras. Vai ser um jogo complicado para o Palmeiras e é preciso que, e agora sem trocadilho, o Filipão realmente pense muito bem na estrutura do seu time para isso. E aí, Gil, aí pode pesar negativamente o fator psicológico, dependendo do que aconteça na quarta-feira. Agora, já que a gente começou a falar... Aí pode complicar. E vai que o Palmeiras
perca o Então, jogo contra o Santos. É isso que eu quero chegar. Se o Internacional ganha, nós temos um ponto só de diferença de novo. É. E aí, começa o os fator palmeirenses vão ficar tristes ou psicológico. felizes? Não, vai ficar ótimo com o amendoim. Vai ficar muito triste. A Né? turma do amendoim trocaram o estádio, desmontaram, Continua lá. mas o amendoim está Impressionante. lá. O cara que vende aquele amendoim japonês, que é o que dói quando bate na cabeça, que é o que jogam no Filipão, ele continua vendendo o amendoim lá. Ele se credenciou no Allianz. E esses caras ficam ali atrás. A turma do amendoim Há quem vai diga voltar. que com o estádio novo agora eles usam amendoim atômico. Não, e fica mais próximo, Bate é na mais cabeça fácil e de já jogar. faz um ferimento. Mesmo com o Felipão indo bem, a turma do Amendoim estava lá. Imagina se o Felipão perde os 2 títulos na última rodada do Campeonato Então, Brasileiro. aí ele vamos vai falar, embora. não, Aí vamos ele vai falar embora. disso aí. Não O tem próximo jogo é contra o Santos, como o Barazal falou, sábado às 19 horas. O que eu Isso é quero- no Allianz ou no Pacaembu? É no Allianz no Parque. Allianz Parque. Ah, É no quer Allianz dizer- Parque que não tem show. Então vamos agora fazer aqui uma conta rápida, vai. Tudo bem, jogou sábado contra o Flamengo, mas foi um jogo difícil. Sim. Aí na quarta-feira joga contra o Boca, embora em casa, é difícil. Vai ter que dar Muito 125%. E já no sábado, joga contra o Santos, que é um jogo difícil. Outra pedreira. Talvez essa gordura que o Palmeiras criou já comece a perder agora. Por quê? Só que aí também depende de Flamengo e São Paulo, né? Porque mesmo que o Palmeiras perca Se o Flamengo e não o ganhar... Flamengo perde e o Inter empata, por exemplo, Não, mas ainda vamos não continuam pensar, os 4 vamos pontos. pensar Vai nas continuar igual. pernas do Palmeiras. Eu estou falando nas pernas do Palmeiras. Se Vai bem ser que, muito puxado isso Se bem tudo. que só para lembrar, o Internacional não empatou, empataram o jogo dele. Né? Sim. Aquele Foi um juiz fez o pênalti favor meio dele. estranho. E o mas- Inter vai ter um jogo pedreira pela frente, que é com o Atlético Paranaense. Então, Todos os jogos daqui para frente são difíceis, obviamente. Claro. Primeiro porque os que estão embaixo não querem ficar de jeito nenhum. Os que estão na intermediária precisam decidir se O vai fator descer ou se vai psicológico ficar... pesa cada vez mais. E os que estão em cima vão lutar arduamente. Bom, eu acho que o jogo de quarta-feira é o divisor de águas. Se o Palmeiras estiver fora da Libertadores, foco total no Brasileirão, que é o que Sim. vai restar, porque senão vai perder tudo. Já perdeu o Paulista para o Corinthians no começo, não teve jeito, perdeu a Copa do Brasil, agora vai perder, não sei, talvez a Libertadores, e aí resta o Campeonato Brasileiro numa pressão monstro em cima do Palmeiras no todo. Então eu acho que esse jogo de quarta-feira é o divisor de águas. Se o Palmeiras ganhar e prosseguir na Libertadores, pode até ser que ele perca para o Santos numa boa e vão falar que é estratégia. Agora, Mas precisa passar. se não passar, contra o Santos vira o jogo da salvação moral, não é nem salvação do campeonato, que não está tão perdido assim. Não, Aliás, não quarta-feira- está perdido. Quarta-feira é a data mais importante para o Palmeiras neste ano. E jogar, Neste ano. e uma coisa eu falo, Eu jogar diria que no é a data Allianz mais é importante do difícil. Palmeiras nesse século. Porque Não sei Porque sim. desde 2000, É, desde 2001 não chega numa semifinal de Libertadores exatamente. com o peso da camisa fazendo valer. Porque o Palmeiras em 2001 chegou na semifinal, foi eliminado também pelo Boca Juniors, mas não tinha um time tão bom. Em 2000 já não tinha um time tão bom. Em 2001 também não tinha um time bom. Esse ano tem um grandíssimo time, o Palmeiras. Então, se o Palmeiras perder esse campeonato, a Libertadores, é tudo no Campeonato Brasileiro. Mas É. o Campeonato Brasileiro, o Palmeiras ganhou há 2 anos. Uhum. Então, o que a torcida quer é a Libertadores. E falando do Campeonato Brasileiro, o nosso amigo Pablo, aqui no Facebook, fala que o Ceará fez 2-1 no Atlético, o que deixa o Santos em 6º lugar. E o que faz o Santos ir com mais vontade para cima do Palmeiras no final de semana, porque se Grêmio ou Palmeiras ganhar a Libertadores, abre uma vaga a mais para a Libertadores no Campeonato Brasileiro, e é esse 6º lugar. Então, o Santos em 6º lugar, o Atlético Mineiro perdendo, o Ceará ganhando, subindo para 12ª posição com 37 pontos, junto com o Bahia, 2 apenas atrás do Corinthians. Então, o Santos, com esse resultado do Atlético Mineiro, pode vir com mais vontade. Com mais Agora, vontade ainda. Olha que interessante, em cima do que o Plaza está dizendo. O Santos tem uma estrutura de diretoria que é uma verdadeira bagunça. Sim. Estão tentando até fazer impeachment do presidente, É a etc. segunda vez que Já estão pela tentando, segunda vez. é. Enfim, do ponto de vista da diretoria é uma bagunça. O Santos tem uma estrutura de time bastante fraco, bastante, enfim, razoável, né? Sofrível e nada mais do que isso. Aí o Santos estava quase caindo,
traz o técnico Cuca. E o técnico Cuca pode botar o Santos na Libertadores. Pode botar na Libertadores, com proposta de ir embora. Por isso que o futebol é gostoso. A gente vai falar do Santos, que é o nosso próximo assunto. Então, para encerrar, só tem uma coisa para falar para você, Plaza. O dinheiro não traz felicidade. Portanto, o Palmeiras, que trouxe muito dinheiro, pode chorar infeliz o ano de 2018. Pode chorar, mas eu acredito que não vai chorar. Eu tenho 98% de certeza de que o Palmeiras passa a quarta-feira pelo Boca Juniors. E se depender do Felipão e depender do incentivo que ele dá para os jogadores, eu acho que o Palmeiras passa e passa fácil. Mas eu gostei dessa tua frase sobre o dinheiro. O dinheiro não traz felicidade. Por isso que às vezes eu digo para meus amigos que eu prefiro ser rico com saúde do que pobre doente. Deve ser por isso, né? Vamos em frente. Eu não vou comentar isso. Bom, tem mais participação pelo Facebook? Vamos lá, o Pablo mandou o resultado, o José Antônio Coelho mandou boa noite a todos. Boa noite, José Antônio Coelho. Nito Santana mandou que o jogo vai empatar em 1-1 Palmeiras e Santos. Não sabemos, é um resultado provável. Meu grande amigo, o professor Juliano, foi meu preparador físico. Ah, é? Tá aqui também acompanhando a gente. Um grande abraço, Juca. A gente tá te esperando aqui, viu? Trabalha no São Paulo, um grande profissional e um grande amigo que eu tenho, que eu fiz por meio do futebol. Que bacana. Eu quero fechar a primeira rodada de participações aqui por e-mail, que você pode participar, para concorrer aos prêmios que estão passando aí para você, que nós anunciamos no começo do programa. É o contato tvmaisabc.com.br. A Márcia Maria Piton Henrique, ela pergunta se a vitória sobre o Bahia do Corinthians pode tirar o Corinthians de vez do rebaixamento. A gente, quando chegar na parte do Corinthians, a gente vai falar. O Marcelo Henrique de Santo André, ele fala: boa noite, vocês acham que o São Paulo com essa vitória pode garantir a Libertadores? Não, a gente já falou que não. A Gabriela Marsola diz: boa noite, quem levará a Libertadores esse ano? Eu acho Boca. Pronto, eu já respondi. E a Lene Lira: queridos amigos, boa noite. Meu tricolor ameaçado em não classificar para a Libertadores. Moro no Parque das Nações de Santo André. Essa questão da Libertadores pode ser que o São Paulo entre sim. O que a gente fala que ele não consegue é o título do campeonato. Mas a Libertadores está valendo sim, pode ser que consiga. Então, você, por favor, continue participando, que na segunda rodada aqui a gente vai falar um pouquinho mais sobre quem participou. E falar em participação, olha só, está na hora de você receber aí na tua casa uma dica de primeira mão da Politex. Dá só uma conferida. E aí, galera da bancada, beleza? Vamos para o presente de hoje aqui da Politex. Você que está participando do programa, fazendo a sua pergunta, e-mail, via redes sociais. Olha, a Ana separou. Isso aqui é um jogo de banheiro, né, Ana? Olha que legal. Você coloca aqui na tampa da bacia. Isso aqui vai no pezinho da bacia. Isso aqui na frente da pia. Minha casa está precisando de uma dessa. Puxa vida. Então participe, tá? Quem participar do programa está concorrendo a mais um presente aqui da Politex, porque sua casa merece. Politex, Ruge Ramos, atrás da Igreja São João Batista. Vai daí, galera, e boa sorte. Tá aí o César, grande César, que mandou esse recado para a gente aí. Então tá dado, é uma grande dica para você. E o Cezão sempre participando aqui da nossa bancada com recados incríveis. Olha, a gente vai para o nosso primeiro break, mas antes... a gente falou sobre aquela nota muito triste do jogador de São Paulo, que teve uma morte muito ruim, que a gente não gosta nem de ficar comentando, é o Daniel, e a nossa produção conseguiu a foto do Daniel. Para você que não conseguiu associar o nome à pessoa, vamos colocar só a foto do Daniel aí em respeito, tá aí o rapaz jovem e tal. Bom, que Deus agora o tenha e conforte a sua família e que ele vá em paz aí lá para cima, tá certo? Então tá aí a homenagem do nosso programa para o Daniel, jogador do São Paulo, que teve uma morte muito triste nesse final de semana. Vamos fazer o seguinte, nós vamos tomar uma aguinha, dá tempo de dar aquela refrescada e já já a gente volta com o segundo tempo aqui do Futebol Mais Debate. Ó, é rapidinho, não sai daí, tá bom? A gente já volta.
Muito bem, estamos de volta aqui com a segunda parte do Futebol Mais Debate dessa segunda-feira, 29 de outubro, agora 21 horas e 49 minutos. Nós estamos falando aqui sobre a 31ª rodada do Brasileirão, já falamos sobre o São Paulo, já falamos sobre o Palmeiras e agora a gente vai falar sobre o Santos e o Corinthians. Na ordem, vamos começar pelo Santos. Solta o hino do Santos. Aí, o Santos que, olha, recebeu o Fluminense. Todo mundo achou que ia ser um joguinho fácil lá na Vila Belmiro, porque o Fluminense veio com o time reserva, deu um trabalho danado. E o placar mente um pouco em relação ao jogo. Embora tenha sido 3-0 para o Santos só começou a marcar os seus gols a partir dos 30 do segundo tempo. Então, realmente não foi um jogo tão fácil. O grande destaque foi que o Gabigol, artilheiro do Campeonato Brasileiro, marcou o gol do número 12.500 do Peixe. Então, foi uma festa, uma comemoração especial pela marca. Lembrando que o Gabigol também marcou de 12.000, né? Cravado ele fez 12.500 também. Então é um jogador que vem se destacando muito no Santos. O grande destaque do Santos, como o Barazal disse no bloco anterior, tem sido, sem dúvida nenhuma, o seu Cuca, que chegou e botou ordem na molecada e recuperou o Santos, que era outro que margeou ali a zona de rebaixamento no começo do campeonato e agora está numa confortável posição. O Plaza já até posicionou, ele subiu uma posição, então realmente o Santos tem até agora. Então sobe, né? Então deixou o Santos numa posição boa. Mas vamos lá, o Santos venceu o Fluminense por 3-0, Plazinha. Exatamente. Na Vila Belmiro lotado. Também, esses jogos de sábado, sexta-feira e sábado é sempre um dia bom. A federação poderia começar a prestar atenção nesses jogos, nesses horários, porque de repente é uma boa sacada, né? Enfia eles um jogo 11 da noite numa quarta-feira, porra, ninguém aguenta depois pegar o metrô e ir embora pra casa. Nem tem metrô depois. Nem tem metrô mais, pô. Começa a fazer jogo esses horários, que é muito melhor, o pessoal vai com a família. Mas não, fica assim, porcaria de pôr a novela. Que se dane a novela, essa droga já acabou mesmo. Uma baixaria pra não falar Não sei outra o que coisa. aconteceu aqui no intervalo, mas o Gil ficou bravo. Me deram uma água esquisita, cara, me fez um mal danado. Tá meio estranho, Fala aí, mas- o que você acha desse jogo? Achou, sei lá. Santos e Fluminense, o Santos não vinha jogando bem, o Gabigol também não vinha jogando bem. Só que a relação Gabigol e Cuca, o Gabigol inclusive falou num programa de televisão que logo que o Cuca chegou, colocou ele no banco e toda a imprensa caiu matando. Que o Gabigol perdeu a posição dele, que o Cuca chegou para comandar o time, que o Gabigol é uma estrela que não dá mais certo, a gente viu na Europa. E não é bem assim, o Gabigol veio para o Brasil, jogou bem o Campeonato Paulista, estava bem no Campeonato Brasileiro, ficou 5 ou 6 jogos sem fazer gol. O Cuca falou, vem cá. Isso na entrevista que ele deu, o Cuca falou, vem cá, senta aqui do meu lado, assiste um jogo comigo do banco de reservas, eu vou te falar tudo o que eu quero, tudo o que eu preciso de você e você vai fazer. O Gabigol, desde então, fez 12 gols em 16 jogos, é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, está mostrando que merece sim até uma chance na seleção brasileira, por que não? O Pedro, que era artilheiro do Campeonato Brasileiro pelo Fluminense, até se lesionar, foi convocado, então o Gabigol tem sim probabilidade para a seleção brasileira. Então, o que fez o Santos dar certo foi essa conexão com a maior estrela do time, o camisa 10, o jogador referência desse elenco, com um técnico que é muito bem quisto, tanto fora de campo quanto dentro de campo. Então, teve alguns problemas com a diretoria, mas estou falando da parte do plantel dos jogadores. Então, essa combinação Cuca, Gabigol, junto com os outros jogadores, o Carlos Sanches, que chegou agora, o Vitor Ferraz, que estava encostado no time do Santos, voltou para ser titular, o David Braz, que o que falava é que ele arrumava algumas confusõezinhas dentro do vestiário, foi emprestado, não está mais dentro do time do Santos. Então, o Cuca mostrou que ele chegou para mudar o time do Santos, e é isso que ele está fazendo. O Santos estava em 16º, a um ponto da zona de rebaixamento, já está em 7º, faltando 7 rodadas, e só 6 pontos do primeiro time que classifica direto para a Libertadores. Então o Santos está totalmente no caminho certo com o Cuca, e a gente espera que
tem essa dança da cadeira dos técnicos aqui no Brasil, que com os 3, 4 primeiros resultados negativos do Cuca, a diretoria não vai lá e tire ele, porque a torcida gosta de um trabalho que tem continuidade e o Cuca vem fazendo bem, e eu acredito que o Cuca vai fazer um bom trabalho no futuro com o Santos, montando o elenco do jeito que ele quer a partir da pré-temporada até o final do ano. Agora, Barazal, o Plazinha está falando aqui do Cuca. O Cuca recebeu uma proposta, né, no meio da semana passada do Botafogo do Rio de Janeiro. Em princípio ele disse que não, tal, mas ele tem competência para ir lá e tirar o Botafogo da draga que está, porque assim ele fez com o Santos. E ele fez com o Fluminense também, na arrancada heróica do Fluminense. E com o Palmeiras também, porque ele pegou o Palmeiras também meio engatinhando, meio travado ali. E ganhou o campeonato. O Palmeiras já estava eliminado da Libertadores quando o Cuca chegou, e ele deu o título. O Cuca é chorão, o Cuca, qualquer coisa que dá errado, ele acha que ele é o cara mais azarado do mundo, chora, porque comigo, mas ele é um cara competente. Tirando esse mau humor dele, esse azedo, aquela cara de azedo que ele tem nas coletivas, sempre reclamando, mas ele é um cara extremamente competente. Teve uma treta, não é treta, o presidente do Santos andou dando pitacos ali sobre qual jogador deveria escalar ou não, que estava sendo escalado errado. O Cuca fez ali a coisa tão esculhambada na diretoria do Santos que ele não deu nem atenção porque o presidente falou, deixa ele fazer as Merlin dele lá, que eu faço aqui as minhas e cada um na sua. Né? O Cuca é o cara do Santos, é o grande destaque. Nesse momento é. O Gabigol foi o último da geração Neymar, né? Ele foi o que restou do jogo. O Gabigol, quando o Neymar estava saindo, ele tinha 16 para 17 anos. Ele estava começando, né? Mas... Então, o destaque hoje é o Gabigol e o Cuca, basicamente. Eu diria o Rodrigo também, que o Rodrigo é um menino de 17 anos, já está vendido ao Real Madrid. É um jogador que tem um certo diferencial e ajuda o time. Tanto que no gol que o Gabigol perdeu sem goleiro, foi uma jogada do Rodrigo pela esquerda. Então, Gabigol, Cuca e Rodrigo ali estão dando uma liga boa no Santos e está fazendo o Santos sonhar com a Libertadores ano que vem. A produção vai ter que chamar um guindaste para me tirar dessa cadeira, que eu estou com uma dor nas costas que eu não consegui levantar. Vamos lá, o Cuca, na sua opinião, Barazal, vamos lá. É o destaque? O Cuca é o destaque porque ele trouxe o time lá de baixo para, daqui a pouco, ele pode estar em sexto lugar e estar na Libertadores com segurança, né? Só uma curiosidade antes de continuar, se eu não estou enganado, o Gabigol é de São Bernardo, cidade aqui do nosso ABC. O Cuca, ele tem proposta, como você lembrou, do Botafogo, mas ele sempre deixa em suspenso de que ele tem uma outra proposta e nunca fala de que time é esse, quer dizer, aquela proposta fantasma que é para ver se dá certo. É o projeto de ator, sabe? O que você está fazendo? Eu estou num projeto, exatamente. Mas eu diria que o Cuca, ele tem uma chance muito grande ao final do ano sair do Santos e para uma outra equipe. Cuca. Gabigol tem que voltar para a Itália porque ele já foi chamado e vai embora. Ele está emprestado. Vanderlei, o goleiro, ele acaba de receber uma proposta, pelo jeito, considerável, tanto que o Santos já está pensando num outro goleiro. Inclusive do São Paulo. São Paulo está atrás do Vanderlei do Santos. Exatamente. Para substituir. Então, o Vanderlei também é capaz de ir embora. E para completar o quadro, o presidente também pode ir embora. Por impeachment. Exatamente, mas pode ir embora. Então, a estrutura do Santos é bastante precária nesse momento. Então, se você vê o Santos hoje em sétimo, podendo chegar a sexto colocado e entrar direto na Libertadores, etc., eu falei, isso é um milagre. Isso é um milagre. Não é à toa que o nome da equipe é Santos, porque estão todos os Santos reunidos fazendo esse time ir para frente. Agora, convenhamos, do ponto de vista da equipe, da formação dos jogadores, tanto do ponto de vista tático como técnico, deixa muito a desejar. Tem muita equipe melhor do que o Santos por aí. Mas, de qualquer forma, está conseguindo fazer isso. Então, o torcedor do Santos hoje está absolutamente feliz, absolutamente contente pelos resultados conseguidos. Mas, ao mesmo tempo, está coçando a cabeça porque ele está vendo peças importantes indo embora daqui a pouco. Né? Agora, eu vejo que o próximo confronto, como a gente já sabe, é o Palmeiras, fora de casa para o Santos, mas um lugar onde o Cuca conhece muito bem, que é o Allianz Parque, conhece bem a torcida, sabe como mexer com esse emocional, conhece a equipe do Palmeiras, e dependendo do que acontecer, como nós já falamos, na quarta-feira, o Santos pode entrar com tudo em cima do Palmeiras e buscar aquela vaga na Libertadores. Você lembrou que o Cuca está sempre chorando nas entrevistas e na beira do campo e tal. Então eu recomendo a você que não olhe na cara do irmão dele, porque esse sim tem cara de chorão. Né? É o auxiliar técnico. É o Cuquinha. Esse tem uma cara de chorão que, meu Deus.
Tem um Eles- bigodudo. Os dois, imagino, que, como toda criança, como todo ser humano, nasceu chorando, mas eles esqueceram de parar, eles só continuaram chorando. Né? Ali trocaram a chupeta por metade de um limão. É, né? sim. Vamos encerrar o papo do Santos? Ponto final? Ponto final. Isso aí, o Santos está na tocada dele, busca então o Santos uma vaga na Libertadores que seria de bom tamanho para quem beliscou a zona de rebaixamento no começo do campeonato. Bom, agora chegou a hora de falar daquele que é o todo-poderoso Timão, que o Carreiras não está aqui hoje na bancada, mas que ele adora ouvir o hino do todo-poderoso Timão. Está aí. Salve o Corinthians para os palmeirenses de plantão na mesa, tipo Plaza e outros. E o grande corintiano Barazal, que está aqui agora para poder falar do seu time do coração. Barazal, que esteve na Arena Corinthians, participou lá do tour, participou de uma gravação da Corinthians TV, falou sobre a sua experiência como corintiano e principalmente por ter conhecido a Arena pela primeira vez. Bom, fatos falados, o Corinthians recebeu o Bahia, estava meio preocupado, porque fazia já 5 jogos, né, que não ganhava, 5 jogos, né? não. Eu estava preocupado, o Jair estava ali, tinha perdido a Copa do Brasil para o Cruzeiro, depois não se deu bem no próximo jogo, enfim. Tinha uma série de coisas que envolviam esse jogo e a torcida pressionando. Aliás, durante a semana, a torcida uniformizada do Corinthians foi pedir satisfação do Andrés sobre os contratos dos jogadores, porque eles queriam saber quanto que mordiam cada um, deu uma confusão danada, mas o Andrés... Mas o Andrés fez certo, não deu o contrato Não, na mão claro, de torcida toda a sua organizada, porque pelo amor de Deus habilidade também. de né? vocabulário, evidentemente, né, no trato com as pessoas, Outro diplomata. ele conseguiu fazer um acordo com a torcida e resolveu essa situação. Bom, Corinthians 2, Bahia 1, com 2 gols do Danilo, que amargava um banco, não porque ele não podia jogar, mas porque já não cabia nesse time. Lembrando que o Danilo foi o grande destaque das maiores conquistas do Corinthians na era Tite. E ele voltou depois de 2 anos. O Danilo aí. correu, Lutou, fez gol de bicicleta. Isso é gol de típico de um bicicleta. juvenil. Exatamente, com 36 ou 38, Não, 39. 39 39 anos. anos. E ainda Não falou falou da idade. na saída do gramado, ele ainda falou que joga mais um ano. Então, Exatamente. e quer Joga se mais um aposentar pelo Corinthians, disse que só depende do Corinthians, que por ele fica. Vamos lá, Barazal, seu time do coração, Corinthians 2, Bahia 1, Corinthians Olha, saiu daquele sufoco de se afastar da zona de rebaixamento. É, exatamente. Viu, e amigos, eu diria o seguinte, que como corintiano, o Danilo me provocou 2 sentimentos. Um de alegria, claro, pelos 2 gols que ele acabou fazendo, mas um outro de muita dúvida, porque ele fez os 2 gols contra o Bahia no sábado e no domingo, eu, como todos os brasileiros, deveria ir votar para escolher o presidente e o governador. Isso me causou uma dúvida danada. Para quem que eu voto para presidente? Eu tentei colocar o número 20, Danilo, mas não aceitava. Não aceitava. A urna não aceitou. Enfim, mas a posição do Corinthians nesse momento, Gildo e Plaza, do ponto de vista da estrutura do campeonato e o que o time tem apresentado é muito fraco, muito ruim, muito pouco para isso que é a grandeza do Corinthians. Entendo que o técnico Jair Ventura, filho do Jairzinho, aliás, né? Sim, filho do Jairzinho. Não vai muito longe no Corinthians, ele tem pode ser que o Andrés resolva mantê-lo lá por mais tempo, etc., mas ele não consegue dar ao Corinthians a mesma cara que foi dada em anos anteriores, tanto pelo Tite como pelo Carille, etc., e vinha acontecendo um pouco com o Loss também, porque a estrutura principal do Corinthians se baseava em defesa e depois o ataque, né? Meio de campo e ataque. Agora, a estrutura de defesa do Corinthians tem deixado a desejar nesses últimos tempos. Portanto, eu vejo o próximo jogo contra o Botafogo no Rio de Janeiro como um jogo muito difícil para o Corinthians, pela situação também do Botafogo. Né? O Botafogo está numa situação delicada e tudo mais. Muito mal. E é preciso que o Corinthians tenha realmente muita atenção com esse jogo. O Jair conhece o Botafogo, que afinal de contas ele começou ali. Fundou o Botafogo. Conhece o time bem por dentro, quer dizer, muitas peças que estão ainda jogando no Botafogo o Jair conhece, e ele pode montar uma estrutura tática que consiga fazer com que o Corinthians ganhe o jogo. Agora veja só que curioso, Gil e amigos. O Corinthians
no segundo tempo, botou o Danilo para jogar, Sim. que fez os gols e tal. Quem saiu para o Danilo entrar? O Sheik. Quer Sheik. dizer, um de 40 anos sai e entra outro de A 39. média de Quer dizer, idade só- nessa hora do jogo estava em 40 anos. eu achei que a próxima substituição ele iria colocar o Matusalém, mas depois Não, ele estava resolveu programado entrar o Basílio, mas ele estava com um problema no joelho e aí não deu para Ele estava colocar. com tosse, mas, então o Basílio ficou em casa. ficou em casa, ele usou Mas é Maria. verdade. Então eu acho que o Corinthians precisa fazer muita reformulação para o ano que vem. E tem gente, Gil, você que conhece a estrutura interna do Corinthians muito mais do que nós todos aqui, tem gente pedindo que essa reformulação do Corinthians passe inclusive pela presidência, né? Porque É tem muita complicado. gente com o Andrés atravessado aí no pescoço e que pode fazer com que as coisas tomem um rumo diferente. O problema aí Falar que o Corinthians é é- uma panela de pressão é também Não, chover no molhado. É chover no molhado. O problema aí da pressão interna é natural em qualquer clube de futebol, em especial no Corinthians, pela grandeza do Corinthians. Tudo que acontece no Corinthians é muito maior Claro. do que nos outros lugares. Isso é natural. 1 quilo no Corinthians pesa 1.000 Pesa quilos. 1000 quilos. Então, essa briga vai sempre existir. Existe uma série de pessoas aí que lutam contra. Mas o Corinthians está fazendo papel, concordo com o que você disse, diante do elenco que tinha e de tudo que aconteceu. O Corinthians agora tem que terminar com dignidade este campeonato. Lembrando que o Corinthians é o atual campeão brasileiro, foi o campeão paulista. Portanto, não é um time que vem aí uma derrocada danada. Não. Conseguiu grandes títulos, foi vice-campeão da Copa do Brasil, embora o brasileiro não goste dessa segunda colocação, mas a gente tem que ver, ele foi o segundo melhor colocado num campeonato que teve 450 Não times. é, não Mesmo é o entrando na faz-me partida rir das de tempos oitavas, né? antigos. Tudo né? bem, mas ele esteve lá e faturou 20 milhões de reais pela segunda colocação, que ajudou por demais Nem o caixa recebeu os do 20 Corinthians. milhões. Né? Enfim, a gente também tem que falar desse tipo de coisa. Não adianta só descer o cacete aqui e falar que está perdendo, não está bem, ganhou, papapá. Mas é um baita time dentro do que tinha na mão, conseguiu fazer uma Mas de grande qual- limonada. De qualquer com forma, é duas preciso coisas que o ele Corinthians tinha. tenha muito cuidado com o jogo com o Botafogo, porque as coisas vão ser O um tanto Botafogo, quanto complicadas no Rio de Botafogo Janeiro. está a um ponto do primeiro time na zona de rebaixamento, é um perigo. O Corinthians está a 5, então é um jogo bem complicado, lembrando que é fora de casa. Isso é um fator E a de disputa, preocupação, né? direta, Botafogo e Claro, Corinthians, né? claro. São é um dois jogo, times que estão brigando para não cair. Esse tem tanta importância quanto o Palmeiras e Flamengo, mas numa situação contrária. Totalmente inverso. E eles vão. E o empate não vai ajudar muito, não. Não. Precisa alguém Não, precisa ganhar o- para sair. O empate, se ajuda alguém, ajuda o Corinthians. mas- Acabou a rodada, a 31ª acabou agora, o Ceará levou mesmo. O Ceará ganhou 2-1 do Ficou bom Atlético pro Mineiro, Santos, ficou então. bom para o Santos, que Ficou fica bom ali pro com o mesmo Santos. número de pontos do Atlético Mineiro, mais perto da Libertadores. Uhum. E ficou bom também para o Ceará, que vai a 37 pontos. O Ceará vai Fica- entrar na Sul-Americana daqui a pouco. Então, Então, é porque está muito embolado. Tá o muito Fluminense embolado e o ainda. Corinthians ali estão na Sul-Americana. E o Ceará acabou de ficar 2 pontos do Corinthians e 3 do Fluminense. É, Então, então dá uma embolada. Imagine se o Dá uma Ceará, que embolada. até outro dia estava na zona do o rebaixamento, Ceará era o vice-lanterna. o vice-lanterna, e de repente entra para a Sul-Americana. A torcida do estado do Ceará, de Fortaleza, enfim, vai fazer festa, vai encher a praia de E isso Iracema que lá. ano que vem o Fortaleza do Rogério Ceni, que está fazendo um baita de um campeonato Sim, na vem pra Série cá. B, vai subir. Então a Vem gente pra cá. pode ter clássico Entre em o Ceará vo- e Fortaleza. Entre o vovô e o Fortaleza. O vovô e Exatamente. Fortaleza. Olha, dentro ainda do fator Corinthians, o que é um sonho para a torcida é o time feminino. Mas antes de falar da grande conquista do futebol feminino do Corinthians, que foi o título inédito do Campeonato Brasileiro, e que a gente falou que foi um sonho maravilhoso para a torcida do Corinthians, vamos falar sobre uma coisa que é um santo sonho. Roda aí o merchan pra gente. Alô, Carreiras e pessoal do Futebol Mais Debate. Ó, um presente da Santo Sonho Colchões para vocês sortearem aí. 2 travesseiros de fibra siliconada. Vocês vão mandar os e-mails, vai ter o sorteio aí no Futebol Mais Debate desses 2 travesseiros. Aí você vai ganhar esses travesseiros e aproveite para conhecer a Santo Sonho Colchões, né? Porque afinal de contas, dormir bem faz bem. Valeu, Carreiras! Valeu, Carreiras, que está em casa curtindo o conforto do seu lar, mas valeu, Santo Sonho, uma dica imprescindível aí para você que quer dormir à vontade, dormir gostoso. São produtos de primeira linha e primeira qualidade, aliás, produtos que serão sorteados aqui. Tem um kit aí para você que participou do nosso programa. Ainda dá tempo de você participar e mandar um e-mail para a gente ou Facebook. Eu estava falando antes do recado do Santo Sonho
sobre uma conquista inédita do futebol feminino do Corinthians. O Corinthians se consagrou campeão brasileiro feminino na sexta-feira contra o Rio Preto. Nós temos os gols aí para colocar do futebol feminino. Vê se a produção tem esses gols aí. Vamos soltar para a gente poder dar uma olhadinha, se tiver, por favor. Tem, olha lá. Tá aí, ó, o Corinthians, as imagens são da Corinthians TV. O Corinthians havia ganho o primeiro jogo lá, né, por 1-0, pro Rio Preto. E aí veio, o jogo foi na Fazenda, esse é o aquecimento ainda do futebol feminino, mas enfim, eu não sei se está no ponto os gols. Esse aí é um VT da Corinthians TV que eles fazem, que eles chamam de bastidores. Para tirar esse VT aí, olha lá, é o técnico, o Arthur, é o grande técnico do time, mas resumindo, o Coringão feminino ganhou de 4-0 do Rio Preto e então um brilhante trabalho. Agregado 5-0, né? O agregado 5-0, ganhou de 1-0 lá e ganhou de 4-0 na Fazendinha na sexta-feira, enquanto a gente estava aqui na nossa jornada falando sobre as eleições, aquela coisa toda. Tá aí, ó, agora sim, os gols lá na Fazendinha, grande tradição do que futebol. Saudade. Que saudade. Um lugar mágico do futebol paulista, mas agora ele só serve para esses jogos do feminino, da base, do sub-20. O Corinthians nunca mais jogou lá. Estádio Alfredo Schuring. Exatamente, durante muito tempo usou como CT. Mas está aí o primeiro gol do Coringão, um golaço, ela pegou ali de prima, onde a coruja faz o ninho. Você criou essa fase agora? Ah, você viu que fantástico? Moderníssima. É uma coisa assim, apareceu agora na minha cabeça aqui. Ele tem esse feeling mesmo. Eu tenho, olha, de falta, mais um gol, bateu, ó, ali, ó, outro. Pôs com a mão, Pôs com a mão também. Canhoto, né? Canhoto é diferenciado sempre. Olha só, muita vibração da equipe do Corinthians, deu aquela olhada, falou, é ali que eu vou colocar, toma, segura, nada. 2-0 para o Corinthians nessa altura do jogo. E elas aí já usaram a camisa do Ayrton Senna. Do Ayrton Senna, uma camisa especial de pênalti, o terceiro gol do Corinthians. Essa camisa foi lançada no jogo oficial do Corinthians lá na Arena Corinthians. É uma camisa em homenagem ao grande corintiano, ídolo do Brasil inteiro, Ayrton Senna. Com quem eu tive a honra e o prazer de conviver há algum tempo. Você contou essa história e depois, com o tempo, aqui a gente vai contar para todo mundo. E aí, olha só, esse gol, a minha avó, com 106 anos, na sua clareza, era a minha avó que estava fazendo esse gol, claro. Novinha aí, ó. Ficou fácil de fazer o gol. Que beleza, parabéns. Coringão mandou ver, campeão brasileiro, campeão feminino, título inédito. O Corinthians pode disputar a Libertadores do ano que vem no feminino, né? Porque a partir de 2019 vai ter a Libertadores do feminino e o Corinthians está muito bem preparado. E uma grande novidade é que para o ano que vem o Corinthians lança o futebol feminino de base. Então, além deste time... As meninas vão poder começar já na base para fazer o time profissional. Para poder ir para lá. Então, antes da gente ir para o final, eu tenho aqui, olha que a produção trouxe para a gente, o sorteio de quem participou aqui com a gente durante este programa inteiro. Então, antes das nossas considerações finais, eu acho que chegou a hora de dar espaço aqui para os nossos amigos telespectadores que participaram por e-mail e também pelo Facebook. Exatamente. Né? Muita gente participou e olha, quando eu vejo essa urna cheia, eu fico muito feliz. Lembrando que para ganhar os prêmios tem que mandar no e-mail. No e-mail. No Facebook é só para a gente comentar ao vivo aqui junto com você, mas então, prêmio é no e-mail. Prêmio no e-mail. Então, o primeiro prêmio da noite, que é um jantar para 2 pessoas no restaurante Sete Mares, olha, esse já começou bem. Quem levou foi o Sérgio Cardoso de Souza. Ele perguntou se o Palmeiras tem chance de passar pelo Boca. Tem. Coração, não tem chance, não vai passar. Não, chance tem, futebol é futebol. Não, eu vou torcer pro Palmeiras. Obrigado, viu, Sérgio? Barazal, lembra que a gente falou no começo que a torcida tá dispensando torcida contra? Deixa, sou eu. A torcida contra sou eu. Tá de tiro e óculos. Um jantar para 2 pessoas na Costelaria Berlim. Cara, a costela que tem lá é fantástica. E o lanche novo que lançaram? É exatamente um lanche nessa costelaria que é coisa do outro mundo. Quem vai levar
esse prêmio é um corintiano, fala Corinthians respirando após a vitória de sábado. Vai Corinthians! É o Eduardo Montresor, ele fala da Vila Scarpelli, em Santo André. Obrigado, viu, corintiano Eduardo? Muito obrigado pelo seu carinho e principalmente por participar aqui com a gente. E agora valendo um rodízio na Pizzaria Tripoli. Quem leva esse prêmio é um São Paulino. Olha que bacana, nós tivemos um palmeirense, um corintiano e agora um São Paulino. Ele fala, o São Paulo ainda pode sonhar com o título? Sonhar pode, só não vai conseguir. Vila Camilópolis, Santo André, quem leva é o Lucas Vieira. Não é o Lucas, é o Lucas Vieira, isso mesmo. Lucas Vieira, então, levou o terceiro prêmio da noite. Mexendo aqui a urna, para não falar que tem falcatruas, o quarto prêmio da noite, que é um almoço para 2 pessoas no restaurante Lagado, só presentão, hein? Quem vai levar é a Tamires Almeida de Souza, ela é de Santo André. Essa rodada foi muito favorável ao meu tricolor, então uma outra São Paulina aqui, né? E também para o Corinthians, ela falou aqui, bacana, levou mais um prêmio. Nós temos agora um jogo de banheiro da Politex. O César, durante o Mexane, mostrou um jogo muito bacana para o seu banheirão aí. Quem leva o quinto prêmio da noite é o Paulo César Ferigo. Ele, boa noite, pessoal da bancada. Carreira, será que o Palmeiras ainda tem condições de reverter o placar na Libertadores? Tem, agora precisa reverter. Só isso, né? Eu acho que só precisa isso. Ela perguntou ele perguntou pro Carreiras, então o Carreiras deve dizer que sim, né? Paulo César, o Carreiras fala que sim. Com certeza, Com certeza que o Carreiras vai falar que o Palmeiras consegue. Agora valendo um par de travesseiros da fibra siliconada de Santo Sonho que acabou de falar aqui com a gente. Quem leva esse presentão e participou aqui com a gente, ele fala sobre o Corinthians, tal, é o Eduardo Silva, Casa Branca, Santo André. Olha quanta gente participando conosco aqui. Agora aquele kit de cerveja que é meu. Lubeck, que é seu nada. A cerveja Lubeck, para quem não sabe, viu, Barazal? Ela é produzida em processo totalmente artesanal, respeitando seu período de maturação, sem aditivos químicos e sem conservantes. Olha só que bacana esse kit aí, ó. Ela é uma experiência inigualável de receitas tradicionais legítimas. Você leva as 2 garrafas, além desta taça bacana e um kit bem legal. É uma experiência realmente fantástica. E quem vai levar esse último prêmio da noite é, adivinhe, um palmeirense que pergunta se vai passar pelo Boca. É o Caio Victor Albuquerque da Silva, Jardim do Mar, São Bernardo do Campo. Aí, muito obrigado a todos que participaram, foi muito bacana. A produção já vai pegar aqui esses prêmios e vocês têm 1 minuto para vir aqui na sede da TV para pegar os seus prêmios. Se não é tudo nosso, principalmente a cerveja. Não, imagina, vocês têm aí 5 dias úteis para vir aqui na nossa TV+. Você se identifica, obviamente, com o documento e vai levar o voucherzinho que lhe dá direito a esses prêmios. Faltando alguns minutos para o final, a gente ainda consegue bater um papinho sobre o final do Campeonato Brasileiro e tudo mais. Nós temos a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro para a gente poder mostrar como está atualmente. Vai ter uma correção, Plazinha vai me ajudar. Eu vou falar só dos times daqui de São Paulo e aí a gente vai acompanhando. O Palmeiras é o líder com 63 pontos, o São Paulo é o 4º colocado com 56 e o Santos agora é o 6º colocado, né? Mesmo número de pontos, só que passou no saldo de gols porque o Atlético perdeu. Porque o Atlético perdeu. Então o Santos, onde você vê ele em 7º, na verdade ele está em 6º, porque o Atlético acabou de perder. Sim. E o Corinthians, do outro lado da página, é o 11º, com 39 pontos, lutando para vir de novo para a primeira página do Campeonato Brasileiro. Então essa é a tabela de classificação. Sim. Depois da 31ª rodada. E só recapitulando, se a gente tiver, aí pode voltar aqui para a gente, se a gente tiver, então, a 32ª rodada, que eu sei que tem a tabela aí, para a gente só dar uma repassada para todo mundo saber. Então, o grande clássico, o destaque da rodada sábado,
Olha que horário bom para ter um jogão como esse sábado. Às 7 da noite, Palmeiras e Santos. Não vai bater com a novela, não vai bater com porcaria nenhuma. Então é um jogão para você poder chegar, assistir, curtir e ir embora. Botafogo e Corinthians, domingo às 5 da tarde. Já não gosto desse horário. São Paulo e Flamengo, domingo às 19 horas. Pior ainda. Esse é horrível, esse horário. Esse é horrível, até porque a estação Morumbi ainda está em teste, essa hora vai estar fechado, o cara vai sair de lá, corre o risco do São Paulo perder e ainda chover no domingo, quer dizer, tudo errado nessa tabela, mas é o que tem para o futebol. Antes da gente encerrar, considerações finais do meu querido amigo Plaza sobre a rodada, sobre o que vem pela frente e o futebol dessa semana com o Libertadores no meio. Exatamente, Palmeiras conseguiu o seu resultado no final de semana, empatou. O Corinthians conseguiu a vitória que precisava com Danilo. Torcedores diriam que é o Zidanilo. O Zidane imita o Danilo. É verdade. Imitava enquanto jogava. Até porque é mais novo. É porque é mais novo. Uhum. O Zidanilo, o pessoal tá pedindo para eu ficar quieto, para eu parar de falar besteira, mas eu vou continuar falando. Depois você é mandado embora e pergunta. Exatamente. O Santos ganhou em casa 3-0, precisava do resultado também para chegar mais perto da Libertadores. E também faltou o Palmeiras, eu já falei, o Santos eu já falei. O São Paulo, que ganhou fora de casa. Precisava ainda mais do que o Corinthians dessa vitória, porque ainda está disputando lá em cima. O Corinthians ainda assim está meio afastado da zona de rebaixamento, mas o São Paulo ainda acredita nesse título por tudo que fez no campeonato. Então, essa vitória era mais interessante para o São Paulo. Meio da semana, Palmeiras 3, Boca Juniors 0, não se fala mais nisso. A gente já sabe que vai acontecer isso. Tá bom. Não, mas sem querer zicar a torcida do Palmeiras ou o time do Palmeiras, o Palmeiras tem totais condições de reverter o placar, de conseguir se classificar para a final da Libertadores, para jogar ou contra Grêmio ou contra River, bem mais provável que contra o Grêmio. E antes de eu encerrar minha fala, eu queria mandar um abraço para o meu amigo João Pedro e para o pai dele, o Carlão. O João Pedro joga na base aqui do Santo André. Ah, que legal. Zagueiro, está disputando entre os melhores zagueiros das categorias de base. Então eu queria mandar um abraço para o meu amigo João Pedro, para o pai dele, o Carlão. Conheço o João Pedro por jogar com ele, o Carlão por sempre estar lá junto. Então um grande abraço para vocês e votem no João Pedro para melhor zagueiro aqui do Campeonato Paulista. Valeu. Obrigado, Plazinho. Fiquei feliz com a sua volta. Foi um prazer aqui debater novamente com você na bancada. Mas cuidado com a boca, não você volta para a geladeira. Barazal, obrigado por sua presença aqui, viu? E você manda bem, né, Plazinho? O Barazal, a gente vê ele e fala assim, o Barazal fala só de política, não é só de política, não. O Barazal, quase que eu derrubei tudo aqui. Eu quero agradecer muito a vocês dois pela paciência que tiveram comigo, agradecer, claro, os amigos de casa e lembrar como destaque final, sobre o jogo de quarta-feira entre Palmeiras e Boca. A mí me parece que Boca tiene mucha fuerza para ganar el juego, así que me voy como hincha de Palmeiras, pero me parece que Boca ganará, Así que hasta luego y hasta la próxima. Que sean felices todos. Engraçado que lá no prédio que eu moro, semana retrasada, tinha um monte de corintianos. Semana passada mudou um monte de argentino lá pro prédio. Curioso, impressionante. Não? Curioso como agora todos os árvores não ninguém, não. O quê? Então, o Corinthians fez gol contra o Cruzeiro, todo mundo comemorava. Legal. Aí o Boca Juniors fez os gols, todo mundo comemorava. Eu falei, caramba, mudou o argentino rápido pra cá. Legal. E olha, é claro, a consideração final fica aqui como um agradecimento super especial a você, amigo de casa, pela paciência e pela tolerância aqui, por ter nos acompanhado. Muito obrigado mesmo pelo carinho da sua audiência. Obrigado a toda a equipe aí. Valeu, galera, pela força, pela paciência. O Jorge, que está lá me olhando desde o começo do jogo. Quase dormindo, ele tá apoiado ali, bravo, né? Vamos acabar logo. Vamos lá, Jorjão. Acabou. Fim de papo. Obrigado, pessoal. De mãos dadas, vamos encerrar o nosso Futebol Mais Debate de hoje. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Valeu. Até mais. Um abraço. Valeu.